Oi, meu nome é Steven. Eu nasci e fui criado aqui em San Antônio, eu tenho 28 anos e este é o meu testemunho. Você sabe que as Escrituras falam em João 8,34, onde Jesus estava falando para os fariseus dizendo que a qualquer que comete pecado é escravo do pecado. E aquela passagem falou muito comigo porque é exatamente o que eu era. Eu era escravo do pecado durante a minha adolescência e em diante. Quando eu estava crescendo, meus pais eram divorciados e eu ia periodicamente da casa do meu pai para a da minha mãe. E meu pai biológico, estava vendendo drogas e eu comecei a tomar interesse e ser influenciado por isso. E eu meio que o segui como meu modelo. E eu queria ser como ele. Depois disso, meu pai foi preso por alguns anos. E eu comecei a viver uma vida que era pecaminosa. Eu estava envolvido com drogas. Eu já era sexualmente ativo. E a maior parte da minha vida, a maior parte da minha adolescência foi em constante pecado. Eu quero dizer que quando eu estava perto dos 15 anos, estava envolvido com gangues. E eu comecei a ser influenciado por esse estilo de vida. E você sabe, algo que realmente me assustava e colocava muito medo em mim, que minha vida estava em risco na maior parte do tempo por causa do meu envolvimento com eles. E eu lembro que um dia, porque eu estava com tanto medo de morrer, que eu comecei a orar e pedi a Deus para me livrar desse estilo de vida, do envolvimento com a gangue e das coisas com as quais estava envolvido. E pouco depois, o Senhor milagrosamente separou a gangue e eu não estava mais envolvido. Essa era a graça comum de Deus, mas eu não estava salvo, apesar de Deus ter ouvido o meu clamor. Apesar dele ter atendido a minha oração. Não significava que eu havia nascido de novo. Novamente, a passagem que citei no início era que qualquer que comete pecado é escravo do pecado. Eu ainda era escravo do pecado, apesar de não ser mais escravo de uma gangue. Eu ainda estava escravizado pelos meus hábitos pecaminosos. Posso te dizer agora mesmo que imediatamente depois que Deus destruiu a gangue e eu estava livre deles, no dia seguinte, o que eu fui fazer? Eu fui fumar maconha e ficar bêbado com 1 litro de cerveja. Eu ainda era escravo do meu pecado. Você sabe, a Bíblia fala em Efésios 2:1 que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Então, eu sabia que eu era um morto caminhando. Eu era escravo do pecado. E eu continuava nesse estilo de vida, apesar de eu ter uma pequena crença em Deus, que era, na verdade, idolatria, porque a vida cheia de pecado que eu vivia era por esse Deus que eu criei e desenhei para mim mesmo, o que é idolatria. Sendo exatamente o que muitos cristãos professos fazem hoje. E nesse período, eu conheci uma garota mais tarde, apesar de eu estar morto em meio ao pecado, e estar escravizado e ter um falso conceito sobre Deus. Não demorou muito, a partir de quando eu e ela estávamos namorando, e eu comecei a ir em bares de strip, e comecei a beber precocemente. Isso foi antes, eu estava com 18 anos. Esse estilo de vida progrediu através da minha adolescência. E então, uma sexta-noite, eu fui em um bar de strip e eu comecei a beber. E eu fui para casa. E nessa sexta-noite, fui para a cama, normal. Acordei no sábado pela manhã, absolutamente convencido dos meus pecados e transgressões. Eu estava com uma culpa tão profunda que eu soube que
se eu morresse, passaria a eternidade no inferno, porque eu violei a lei de Deus. E eu soube que era um homem morto e em pecados escravizado. Nesse mesmo sábado, eu creio que nasci de novo. No dia seguinte, no domingo, foi quando fui batizado. E nesse tempo, eu estava vivendo com minha namorada. Quando voltei para casa depois de ser batizado, eu disse à minha namorada que eu era um cristão e pedi que ela se mudasse do apartamento. Bem, isso não ocorreu de forma fácil. Houve muita hostilidade e conflito e eu quase pensei em desistir. Mas, de alguma forma, o Espírito de Deus me ajudou a perseverar e a continuar vivendo uma vida sem pecado. Aquele dia, quando eu tinha 18 anos, eu nasci de novo. Sabe a passagem que eu mencionei mais cedo em João 8:33, onde Jesus diz, qualquer que comete pecado é um escravo do pecado? Alguns versículos abaixo, 36 diz que se o Filho te libertar, então você está verdadeiramente livre. Quando eu nasci de novo, quando Deus me redimiu, me salvou, quando eu já não estava mais morto em meus pecados e delitos, Ele me fez vivo em Cristo, e eu estava livre das amarras do pecado. Não tive mais desejo de voltar para esses clubes de strip. Não tive mais desejo de voltar a fumar porque eu estava deprimido. Ou de fazer algum ato pecaminoso. Eu estava livre através de Cristo. Já não estava mais preso. Para resumir o meu testemunho, o que eu estou tentando dizer é que se eu vivesse uma vida decente e crescesse em Deus, eu acreditaria que eu estava indo para o céu. Mas ao comparar minha bondade aos 10 mandamentos, à lei de Deus, eu sabia que era culpado. Na verdade, 3 deles. Existem 3 deles que realmente costumavam me chatear. Um é, você já mentiu? Bem, se você já mentiu, o que isso faz de você? Isso me faz um mentiroso. Algumas pessoas diriam, bem, isso não me faria um mentiroso. Minha pergunta para você é, quantas vezes você precisa matar para ser um assassino? Ou quantas vezes você precisa estuprar para se tornar um estuprador? E quantas vezes você precisa mentir para se tornar um mentiroso? Eu sabia que eu era um mentiroso. As Escrituras também falam sobre usar o nome de Deus em vão, o que é chamado blasfêmia. Jesus ainda disse que se você olhar para uma mulher com luxúria, você adulterou em seu coração. Então eu sabia que era culpado diante de Deus. E a não ser que Deus me salvasse, eu seria condenado e passaria a eternidade no inferno. O Senhor me salvou desse estilo de vida e me deu um novo coração. Eu tinha um coração de pedra que desejava nada além de pecar e que estava morto, até que Deus me deu um novo coração, o qual me incitou a colocar minha confiança em Cristo, a me arrepender de meus pecados e a não mais estar preso a eles.